É. E a Não é gente para a gente fazer testezinho, mas não precisa. A gente já está gravando. Eu estou conversando aqui com a coordenação, a gente pediu para a gente aguardar mais 5, 10 minutinhos, porque como tem essa questão também, né, do nosso outro palestrante, tá? Uhum. A gente já inicia. Muito frio aí, gente? Muito frio aí? Onde vocês estão? Eu estou no Rio de Janeiro. Aqui tá nubladinho, tá friozinho. Tá nubladinho, né? O tempo deu uma fechada ontem, né? É, Ah, mas tá bom, gente, tá bom. Melhor do que aquele calor. aquele calorão, Vamos né? reclamar, não. Vamos reclamar, não. É Eu não vou verdade, reclamar de frio. verdade. Então, um tempinho só para a gente beber uma aguinha, pessoal ir chegando. Tem convidado aí pedindo para participar, pessoas pedindo para participar. Então, bom dia a todos, a todas, a todes, né? Com imenso orgulho, prazer que estou aqui hoje, né? Iniciando, né, as atividades da nossa mesa redonda aqui, que vai falar sobre emaranhando vida e trabalho. Caminho para o enfrentamento ao neoliberalismo, né? Com prazer que eu já estou aqui com as palestrantes, a gente já está aqui com a palestrante, né? Samira, Renata. Antes vou fazer uma apresentação, uma autodescrição. Eu sou a mediadora dessa mesa de hoje. Eu me chamo Flávia Simplício, né? Sou assistente social de formação, graduada pela UERJ, mestre em saúde coletiva pela UF, e atualmente estou doutoranda em gerontologia pela Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. E hoje, né, aqui, gostaria de fazer uma autodescrição para vocês. Sou uma mulher preta, né, estou usando um vestido rosa, tenho cabelo castanho escuro, médio, olhos castanhos escuros. Atrás de mim tem uma bancada, né, e um vaso com uma planta. Né? Agora eu gostaria de convidar o querido Wesley, que estará aqui hoje comigo nessa mesa, fazendo, né, com a responsabilidade da monitoria. Wesley, pode se apresentar, por favor? Eu posso me apresentar depois das palestrantes. Ah, então tá bom, Wesley. Então, olha, vamos então iniciar, né, esse primeiro encontro, né, esse primeiro encontro nacional de estudos interseccionais promovidos pelo Noeste. Então, agora eu vou estar apresentando a nossa palestrante, Samira Fonte Boa de Paula. Samira é psicóloga, especialista em psicologia hospitalar pela UVA e infectologia pelo INE Fiocruz. Mestrando em psicologia na UF, na linha subjetividade, política e exclusão social, focando em saúde do trabalhador. Atua na área clínica e ministra cursos livres
dedicando-se ativamente à saúde pública e do trabalhador. Samira, seja muito bem-vinda à nossa mesa. Bom dia, muito obrigada. Bom dia a todas, todos, todos. Vou fazer minha autodescrição também, né? Sou uma mulher branca, o meu cabelo tá meio castanho, às vezes ele fica meio ruivo. Eu tenho olhos claros, estou usando uma blusa azul de botão listrada, uma blusinha social. Por baixo tem uma outra blusinha vinho, que acho que não deve estar aparecendo muito por aqui. Estou com um sofazinho atrás de mim, também não acho que ele deve estar aparecendo muito, mas eu uso óculos também, um óculos de grau. Bom, posso já engatar na minha apresentação? Renata quer se apresentar também? Você fica à vontade para iniciar, depois a Renata acho que pode fazer a apresentação dela e eu faço a apresentação e ela inicia. Então tá bom. Obrigada, Samira. A palavra é sua. Obrigada. Bom, espero que seja um momento gostoso entre a gente e vocês ficam à vontade também para me interromper, tirar algumas dúvidas. Às vezes, nessa coisa de administrar o tempo, a gente sempre deixa escapar algum conceito, alguma explicação durante a minha fala, né, para poder a gente tentar atingir o objetivo do tempo da nossa mesa, mas espero que vocês gostem. E vamos lá. Bom, emaranhado vida e trabalho, né? Vamos começar do começo, assim. O que a gente gostaria de trazer para vocês em relação a isso, né? Eu e Renata, nós somos pesquisadoras, né, na UF, a gente estuda saúde do trabalhador, a gente tem desenvolvido projetos para pensar o trabalho, a relação de trabalho, vida, subjetividade. Nós fazemos parte também de um grupo de estudos, o Nutras, que também é da UF, coordenado pela professora Cláudia Osório, nossa orientadora. Então, a nossa proposta hoje é tentar desenvolver e trazer para vocês perspectivas para a gente pensar o contexto do trabalho, né? Novas perspectivas, novas possibilidades para a gente pensar essa relação de trabalho, vida, subjetividade. E eu gostaria de trazer também para vocês um pouquinho assim de todo um processo sócio-histórico, né, para a gente poder também chegar na nossa realidade hoje, né, os desafios que a gente vem encontrando hoje, e aí sim a gente pensar, né, esses caminhos para enfrentamento ao neoliberalismo, né, conforme a gente também está querendo desenhar com vocês a nossa discussão. Mas aí, antes da gente chegar nessa questão, né, esse emaranhado, esse caminho de enfrentamento, né, o que seria esse neoliberalismo, né? Bom, não vamos ter como aprofundar 100% esse conceito, é um conceito muito complexo, é um conceito que vem sendo ainda também discutido em diversos campos de estudo, ciências sociais, ciências exatas, ciências humanas, mas esse processo, para ter um neo, precisa ter uma coisa antes, né? O que é esse liberalismo, né? Para a gente poder pensar esse neo de novo liberalismo, né? Então, o liberalismo ele é uma forma de articular o mercado internacional de uma maneira que pensa na abolição da propriedade privada, no caso, na abolição do poder do Estado e reforçando a propriedade privada, mas dentro de um contexto de uma liberdade de mercado que ela é pautada no reforço do capitalismo, né? Então, a gente vai ter diversas estruturas dominantes a partir dessa lógica de mercado. Por que essa lógica de mercado? Porque tudo que a gente acessa na nossa vida vai ser via mercado cada vez mais. Então, o Estado que poderia estar ali para equalizar diferenças sociais, ele perde sua força, porque a partir de tudo que eu vou acessar vai ser via mercado, né? A partir de uma lógica de compra e de venda. E por que eu estou fazendo esse desenho? Infelizmente, não vou ter como aprofundar muito, senão eu vou perder um pouco a parte interessante para a gente. Mas por que eu estou fazendo esse desenho? Porque é importante que a gente pense
na nossa relação com o trabalho, na nossa força de trabalho, por essa lógica de mercado, né? Então, nós estamos numa posição de vender a nossa força de trabalho. Então, tudo que a gente acessa ao mercado é a partir desse processo de compra e de venda. E aí, o desenho disso, voltando também um pouquinho no tempo, né? A gente tem ali a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial começa-se a aparecer determinadas demandas em relação a essa força de trabalho, esses trabalhadores em determinadas condições precárias de trabalho, né? A gente está tendo ali o boom da produção, tem uma forma de exemplificar. Nós temos aquele filme do Charlie Chaplin, O Tempos Modernos, que ele está apertando porcas, né? Não sei se todo mundo chegou a ver, eu acho um filme interessante para assistir, porque ele traz um pouco dessa crítica, né? Dessa lógica de produção cada vez mais acelerada e o trabalhador ali precisando assumir um ritmo de trabalho intenso. E nesse contexto, tem duas autoras de um artigo interessante, que René Mendes e Elizabeth Costa Dias, que elas começam a falar sobre a presença, a inserção desse médico nas fábricas, né? Na construção ali de um setor que vai pensar a saúde, né? Entre muitas aspas, tá? Mas só para explicar para vocês, você vai pensar essa inserção de um técnico ali, de um especialista nesse contexto, para articular melhor a força de trabalho, aquele capital humano, aquele trabalhador conseguindo estar presente naquela lógica, porque ele faz parte, né, de um sistema de produção, né? Então, a inserção desse profissional nos médicos, nas fábricas, ele também vem ali como uma necessidade do empregador de desvincular a responsabilidade do adoecimento e dos acidentes, né, passando para essa medicina do trabalho, né? E aí, a gente também pode lembrar, né, tem uma fala muito, muito forte, assim, do Henry Ford, do modelo fordista, né, que ele fala que a medicina do trabalho é o setor que mais gera lucro para ele, né? Então, assim, a gente já vê que o conhecimento médico, quando ele se insere nessas fábricas, né, nesse contexto, ele vai estar sendo moldado pela necessidade da produção. Então, desse contexto de revolução industrial, o ritmo de trabalho sendo intenso, desumano, o desgaste humano, ele ameaçava um pouco essa lógica de produtividade, né? E as filantropias na época não davam conta desse contingente de trabalhadores adoecidos, né? Então, assim, a quebra desse sistema ao longo do tempo, ele vai se dando pelo grupo de trabalhadores que se organizavam, né, e lutavam pela diminuição da jornada de trabalho, né, para mulheres, para crianças inicialmente, também na tentativa de se estender para os homens, né, e essa mudança de escala ali no período pós-guerra, trazendo uma outra complexidade para a indústria, né, a gente vê também nesse período pós-guerras novas doenças vão surgindo a partir do uso de produtos químicos, enfim, então a gente sempre está precisando se resgatar que a gente, desde o início, desde um bom período assim, da nossa história, né, ao longo dos séculos, a gente vai percebendo essa relação de jogo de forças, tá? Entre capital. Falar de saúde do trabalhador é falar sobre essa eterna luta de classes, tá? Essa disputa entre a classe trabalhadora e o grande capital ali, que vai moldando toda essa estrutura organizacional. Por isso que eu comentei no início, né, sobre a gente precisar estar atento que falar de neoliberalismo é pensar essa lógica de mercado, que vem cada vez mais sendo estruturada assim, na nossa sociedade, né? E o Brasil, a gente se localiza numa posição nesse mercado internacional na periferia do capitalismo, né? Então, a gente tem esse agravante que vai pensar as tecnologias que nós temos, as condições de trabalho que nós estamos inseridos vão ser piores em relação aos países do centro, né? Então, a lógica, né, de perceber esse técnico se aproximando
no contexto do trabalho, ele vai sendo formado pelos interesses desse empregador, né, desse capital, para fazer com que aquela força de trabalho ela consiga se manter ali, né? Então, o trabalhador, ele é adaptado ao trabalho. O trabalho não é adaptado ao trabalhador, né? Eu estou fazendo esse desenho histórico para trazer isso para vocês, porque isso afeta os nossos dias atuais, né? Então, aquela lógica, por exemplo, dos exames médicos admissionais, eles vão se revelando como um filtro para selecionar corpos aptos, né? É uma forma de controle direto ali, com uma roupagem acadêmica, né? Então, a gente vê aí que sai desses chão de fábrica, vai para esses preparados nas universidades, né? O corpo multidisciplinar e científico, a engenharia, a toxicologia, a medicina do trabalho, né? Isso tudo vai compor o que a gente costuma chamar de saúde ocupacional, tá? E ela pode ser imaginada ali como o médico que vai lidar com a saúde, né? A engenharia e a química que vai lidando com a toxicidade no ar, por exemplo, e as ciências sociais tentando buscar entender o contexto e a dinâmica dessas relações, né? Então, ao longo da nossa história, a gente consegue visualizar que o trabalhador ele não tinha um protagonismo, né? O foco sempre vai se mantendo com essas transformações no mundo do trabalho, né? Ele sempre vai se mantendo no ambiente, nas medições, enquanto quem trabalhava se mantém ali como aquele objeto passivo dessas intervenções, né? Então, passa a ser concentrado ali nessa figura da equipe multidisciplinar que vai estar ali pensando o trabalho, né? Então, é importante também trazer para vocês que, com o final ali dos anos 60, a gente pode observar uma ruptura através dos movimentos sociais e sindicais, né? Como o Maio de 68 na França, o Estatuto do Trabalho na Itália, e eles vêm para derrubar os limites de tolerância considerados seguros. A partir do momento que os trabalhadores organizados mostraram que se adoecia, sim, pela exposição aos diversos riscos de trabalho, né? Reivindicando o fim da monetização dos riscos, contra a ideia de perder a saúde aos poucos, né? Então, eles tinham aquele lema, né? Saúde não se vende, né? E a monetização dos custos é aquele adicional de insalubridade, periculosidade, e, enfim. Então, nesse processo de redesenho ali do trabalho, né, para não causar danos, vem também nos acompanhando quando a gente vai pensando ali os estudos desse contexto, né? E a psicologia, quando ela entra nesse contexto, ela também tem ali uma importância ética, né? A psicologia, assim como todo o corpo multidisciplinar que vai estudar o trabalho, ela também tem suas abordagens que está pensando como adaptar esse trabalhador ao trabalho, né? Então, a gente chama de o campo de estudos da saúde ocupacional um campo que não está se articulando, trazendo o trabalhador para o debate como um protagonista, né? Então, a saúde do trabalhador, ela começa a surgir, ela começa a ganhar força a partir do momento que esses movimentos sociais, para se pensar as melhores condições de trabalho, vão ganhando força. E aí temos aí também todo um saber técnico, uma equipe multidisciplinar que começa também a se inserir nesse contexto, né? A gente pode trazer para vocês também as NRs, né, que são as normas regulamentadoras do trabalho, e também são fruto desse movimento, desses estudos, a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, os 13º, férias, o afastamento e o tratamento no SUS decorrente das condições de trabalho ali, de adoecimento, dessas condições de trabalho, né? E, atualmente, a gente tem a atualização da NR1,
que é a atualização da norma-mãe, né, que vai falar dos riscos psicossociais. Então, cada vez mais a gente vê aí o debate se avançando, se intensificando, porque o mundo do trabalho vai se transformando e com ela também vai se transformando as condições de adoecimento. Enquanto nós estávamos pensando ali a Revolução Industrial, a gente está falando de um adoecimento físico também, né? A gente tinha um maquinário pesado, a gente tinha todo um contexto, né, de local de trabalho em condições insalubres, né, de longas jornadas de trabalho, danificava ali o corpo do trabalhador. Atualmente, essas tecnologias se trocaram, né? Então, a gente tem aí a informatização, a gente tem aí o estresse se intensificando, a ansiedade se intensificando, o burnout se intensificando. A gente sai dos maquinários pesados e entra para uma outra lógica de trabalho que provoca novos adoecimentos, né? E a atualização da NR1 é uma resposta também a trazer esse olhar para esse campo que vem cada vez mais tornando ali uma demanda importante que requer a nossa atenção. Principalmente nós, né? Eu sou psicóloga, né? Renata também, a gente tem esse olhar voltado para a subjetividade, para esse trabalhador nesse contexto pegando esse campo ali dos riscos psicossociais, né? E para não me alongar muito, né? Que eu acho que já devo estar pegando meu tempinho, eu queria trazer para vocês também agora essa questão da reforma que nós tivemos em 2017, né, pelo governo Temer, que ele vai trazer um outro marco para a nossa história aqui no Brasil, né, facilitando a terceirização, facilitando a pejotização e traz as novas formas de novas relações de trabalho na nossa atualidade, né? Então, essa nova organização de trabalho ali, ela com esse discurso, né, de negociar com o patrão, de liberdade, né, volto a dizer, é uma liberdade pautada no mercado. Essas novas organizações, né, novas relações de trabalho, elas não estão sendo pensadas pelo trabalhador, não é o trabalhador que escolhe aquilo ali, é o mercado que escolhe aquilo ali, né? Então, isso eu trouxe para vocês essa discussão do Estado que poderia estar atuando de maneira para equalizar essas diferenças, ele está atuando, perpetuando essa intensificação da lógica neoliberal, né? Então, pensar trabalho é sempre falar dessa eterna luta de classes, né? E a pejotização e a terceirização, ela vem abrindo espaços cada vez mais para a fragilização dos direitos trabalhistas, né? E, como consequência, o trabalhador ele se vê isolado e lidando com as suas demandas de uma maneira individualizada. Então, como que a gente pode pensar esse emaranhado da vida e trabalho que vem se transformando ao longo do tempo, né? Qual é a nossa responsabilidade enquanto profissionais da escuta, estou me dirigindo à psicologia, mas também à medicina, assistência social, todo o corpo multidisciplinar que se interessa por esse campo, né? Como que a gente pode começar a pensar outras formas de resistência e entendendo também, claro, resistência no nível micro, né? Não vamos entrar na empresa e mudar aquilo ali da noite para o dia, né? Mas formas de resistência a partir do nosso saber técnico que se alinham ao saber daquele trabalhador, né? Como que a gente pode fazer um movimento contrário para que coloque aquele trabalhador numa posição de que ele quem sabe sobre o seu próprio trabalho, né? Ele quem pode propor novas dinâmicas para poder conseguir dar conta daquela realidade, né, que vem se transformando. E nós temos, né, vamos apresentar para vocês, né, algumas
correntes assim, da psicologia, a gente é mais familiarizada com a clínica da atividade, né, que vai fazer esse processo de trazer esse trabalhador para esse protagonismo, né, de pensar o seu próprio trabalho, né, e a gente entende o que o sofrimento do trabalhador está relacionado com a sua dificuldade de ampliar o seu poder de agir no seu contexto, né, e um detalhe, né, que eu gostaria de trazer para vocês é como que a gente pode não se desviar dos nossos processos sociohistóricos, né? Como que a gente pode trazer isso e resgatar isso com uma certa frequência nos nossos estudos, para que a gente possa pensar o trabalho entendendo também como que ele vem se organizando ao longo do tempo, e isso impacta também na nossa própria formação, né? A gente tem aí, eu vou trazer um pouquinho disso que o nosso companheiro José não pôde estar presente hoje, mas vou dar uma pincelada, né? A gente estava pensando também como que a gente pode olhar para os nossos processos de formação enquanto profissionais, enquanto estudiosos, né, que é um processo de formação que vem se alinhando com certas ideias que reproduzem essa lógica neoliberal, né, que é cada vez mais ampliando o poder desse mercado, o poder da lógica capitalista, né, tirando quebrando e fragilizando todo um processo de resistência social, fragilizando esse coletivo, né? Então, o neoliberalismo, ele se intensifica nesse contexto, né? Cada vez mais com esse avanço da terceirização, da pejotização, da uberização do trabalho, que também é um outro conceito que o Ricardo Antunes traz com muita força, assim, a plataformização do trabalho, né? O trabalho mediado, né, pelas plataformas, né, o Uber, as IAs, toda essa transformação, né, o meu serviço, eu estou isolada ali nessa lógica de empreendedor, né? Eu vou ali, vou fazer aquele trabalho por demanda, eu já não tenho mais um patrão direto, como é que eu negocio com um patrão, né? Em 2017, para passar essa reforma trabalhista, esse era o discurso: o trabalhador vai negociar com o patrão. Mas como é que eu vou negociar com o patrão que é uma plataforma? Como é que eu, uma operadora de caixa, vou conseguir negociar com o patrão que é o dono de uma rede multinacional, né? Então, a gente pensar o emaranhado vida e trabalho é pensar essas transformações que vão se procedendo ao longo do tempo, né? E vão trazendo novos desafios para a gente. E desafios que a gente precisa estar atento para poder pensar essas condições de saúde, entendendo elas como um produto também. Um produto no sentido de consequências dessa lógica, sabe? Fazer essa relação entre a ansiedade que eu percebo naquele sujeito com o trabalho, sem entender o contexto desse trabalho se estruturando naquelas condições, fazer um trabalho que individualiza o sofrimento daquele sujeito e responsabiliza ele unicamente por aquela condição. Então, sem mais delongas, acho que eu já estou estourando o meu tempo, não sei. Foi? Foi. Então é isso. Renata, quer continuar? Amira, muito obrigada pela sua fala, gente, com imensa alegria poder estar aqui hoje, né, para mediar essa mesa que nos convida a ir refletir sobre essa questão extremamente atual, né, liberalismo, que reorganiza não apenas relações de trabalho, mas também a própria vida, né, nos processos de formação profissional, né, nesse emaranhado. Então, que alegria, que fala potente, Samira. Muito obrigada pela sua participação, pela sua fala. Agora, vamos passar para a próxima palestrante, Renata Monteiro Dias, fazer uma apresentação da nossa palestrante. Renata, ela é psicóloga, mestra e doutoranda em psicologia pela UF, na linha de subjetividade, política e exclusão social. Renata é especialista em psicologia organizacional e do trabalho,
pelo Conselho Federal de Psicologia, tem experiência corporativa em diversidade e saúde mental no trabalho. Foi professora substituta na UF e integra o Núcleo de Estudos e Intervenção em Trabalho, Subjetividade e Saúde, o NUTRAS. Renata, muito obrigada aqui pela sua presença. Você está com a fala. Obrigada. Vocês me ouvem bem? Sim. Tá bom. Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria iniciar agradecendo o convite aos organizadores da Nueste, participar desse primeiro encontro e também a oportunidade de compor a mesa aí com a minha colega, a professora Samira. Fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher branca, eu estou vestindo aqui um vestido azul, tenho cabelos longos, castanho escuro, meus olhos também são castanho, eu uso óculos de grau, eu estou aqui com um fundo branco, que tem uma estantezinha pequena, com algumas plantinhas ali no fundo, também estou usando um brinquinho aqui de argolinha pequeno, e é isso. Então, finalizo aqui minha autodescrição. Eu vou marcar aqui o meu tempo também, mas eu te agradeço, Flávia, se você quiser sinalizar em algum momento, tá? Bom, vamos lá. Para dar continuidade aqui ao nosso debate, eu queria dialogar com alguns pontos que foram trazidos pela Samira, né? Ela trouxe aí essa perspectiva, né, do mercado de trabalho, como que ele vem se estruturando a partir de lutas, né, lutas de classe, das reformas trabalhistas, e calcado muito nesse contexto aí de precarização. Eu penso que a minha contribuição hoje aqui nessa mesa é poder refletir um pouco sobre o que acontece com esses trabalhadores, com essas trabalhadoras que foram forjados, né, que estão forjados dentro desse contexto, dentro desse cenário, e o que acontece quando eles ingressam nas organizações, nos trabalhos, de uma forma geral, nessa realidade concreta, né, das organizações. Então, para isso, né, para pensar um pouco isso, eu organizei minha fala. Eu vou tomar um pouquinho, né, de um ponto que ela trouxe da questão da atualização da NR01, falar um pouco mais sobre a questão dos riscos psicossociais, dessas relações de poder e controle dentro do contexto de trabalho, mas eu também penso em ir um pouco além, assim, né, não só trazer um pouco mais dessa discussão, mas também poder propor e pensar em formas de resistência, né, em caminhos de enfrentamento, tal como está o nosso título aqui da nossa mesa, caminhos de enfrentamento nesse contexto do trabalho, né, desse emaranhado, vida e trabalho que a gente está inserido, e caminhos que estejam comprometidos com um trabalho que promova dignidade, reconhecimento, saúde, uma realização plena mesmo, né, como ser humano. Eu fiz algumas anotações aqui, eu também não preparei nenhuma apresentação, nenhum slide, eu fiz algumas anotações a partir desses pontos, e aí eu vou, então, me guiar por elas para conduzir, para orientar a minha fala. Bom, então, eu vou tomar como partida a atualização da norma regulamentadora número 1, essa norma, em 27 de agosto de 2024, o Ministério de Trabalho e Emprego, MTE, ele publicou a portaria 1419, que atualiza essa norma, né? Então foi uma atualização de 2024, mas que entrou em vigor no ano seguinte, né, em 2025. Em linhas gerais, essa norma ela vai estabelecer os termos, as condições e as diretrizes centrais para o gerenciamento dos riscos ocupacionais, ou seja, riscos relacionados ao trabalho, e medidas de prevenção tanto no âmbito da saúde quanto na segurança do trabalho. Essas normas regulamentadoras, não só a NR01, mas como todas que existem, então, elas normas regulamentadoras, elas são normas que são complementares à CLT, né? E isso significa que todas as empresas, né, todos os empregadores, organizações, sejam privadas ou públicas, que tenham empregados, né, trabalhadores
que sejam contratados pela CLT, eles têm obrigação de seguir as orientações e as determinações dessas normas. E quando a gente fala, assim, a gente já está falando muito sobre atualização, né, atualização. E o que tem de novo, né, o que mudou, né? A principal alteração que essa norma, né, atualização da NR01 trouxe, diz respeito a uma ampliação do escopo do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, com essa atualização, passa a ser exigido das organizações que elas incluam também no PGR delas a identificação, a avaliação e o monitoramento dos chamados fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então, se antes no PGR já tinha-se uma obrigação das empresas identificarem fatores relacionados aos riscos físicos, riscos químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, a partir de agora, né, então a partir lá de 2025, quando entrou em vigor, a partir de 2025, as empresas precisam também contemplar nos seus PGRs os riscos, os fatores de riscos psicossociais. Então, ela entrou em vigor em 2025, e aí, né, já tivemos muitas mudanças aí ao longo desse tempo, né, de quando que passaria a entrar em vigor a fiscalização, né, a autuação, a possibilidade das empresas serem multadas caso não estiverem seguindo. Estava previsto para maio desse ano, 2026, mas a gente teve recentemente aí uma nova mudança, e o STF ele suspendeu as multas para as empresas que não estavam cumprindo, né, as obrigatoriedades da NR01, e foi suspensa por 90 dias. Então, né, ainda tem muita discussão em relação a essa atualização. E aí, na teoria, talvez a gente pense assim, nossa, é um avanço, né? Afinal de contas, se a gente tem essa atualização na NR01, isso significa que o Estado, então, ele está reconhecendo que o trabalho afeta a saúde mental dos trabalhadores. Bom, na teoria, né? Porque a inclusão desse termo, fatores de riscos psicossociais, na norma, ela traz para a gente um debate importante, um debate conceitual, metodológico, sobre como que esse tema ele é entendido, né, como ele é compreendido e operacionalizado. Então, aqui que está o X do problema, né, aqui que está a questão principal. Para fins de delimitação, acho que para a gente ficar aqui todo mundo na mesma página, assim, né? Acho que para dar um pouco mais de compreensão para o que eu estou falando, para quem talvez não esteja tão familiarizado com esse tema, esses riscos psicossociais, eles são riscos que eles decorrem principalmente das questões relacionadas à organização e gestão do trabalho. E eles se manifestam em elementos como, por exemplo, a jornada de trabalho, o nível de autonomia que esses trabalhadores têm no contexto do trabalho, o ritmo de trabalho, que pode ser de sobrecarga ou de um esvaziamento também aí, né, desse trabalho, as exigências de produtividade, as relações de trabalho, que podem ser hostis, autoritárias, assediadoras, assim como outras questões, né, relacionadas a treinamento, supervisão, enfim. Existem diversos aspectos, e a gente também tem vários autores na literatura que pensam diferentes aspectos quando a gente fala de riscos psicossociais. A gente não tem um consenso em relação a isso que a gente está trazendo aqui. Então, um exemplo que eu posso trazer aqui, quando a gente fala desses elementos, é um movimento que está tendo uma força muito grande, assim, a gente vê aí nas mídias e tal, que é o movimento VAT, que é o movimento Vida Além do Trabalho, que está discutindo o fim da escala 6x1. Então, esse movimento é um bom exemplo de uma discussão a respeito das jornadas de trabalho, onde o principal público que é afetado nesse contexto é o pessoal que trabalha no comércio, por exemplo, né, que trabalha final de semana, trabalha em restaurante, etc. E então, esse é um exemplo de um aspecto importante, né, dentro dessa discussão aí dos elementos, né, dos riscos psicossociais. E aí, a gente
percebe que existem muitas abordagens, tal como Samira falou, de uma visão mais tradicional da saúde, né? Tem muitas abordagens que concebem esses riscos psicossociais como problemas de uma ordem individual, né? É um problema individual do trabalhador. E essa visão, geralmente, ela está focando em oferecer soluções que são direcionadas a uma mudança de comportamento desse trabalhador, mas não tem ali uma intenção de intervir, de fato, nas condições do trabalho, na organização do trabalho. Já a perspectiva da saúde do trabalhador, que é a qual eu me afilio, que Samira se afilia também, a gente pensa os riscos psicossociais não como fatores isolados, né? Não é algo que seja passível da gente mensurar, da gente identificar como num checklist, né? Numa lista de checagem a gente consegue mensurar o que são esses riscos psicossociais. Pelo contrário, a gente entende esses riscos como elementos que derivam de processos, né, que têm uma natureza histórica, sociocultural, geopolítica, econômica, psicossocial, e eles são constituídos na história, né, nessa interação humana, nas disputas de poder, nessas relações, né, trabalhador e trabalho, enfim. Então, isso é algo que é construído ao longo da história, como Samira trouxe um pouco aí, né, de como que isso foi se forjando, se constituindo. Então, quando a gente ignora essas dimensões sociais, econômicas, políticas, a gente está negligenciando os aspectos estruturais das dinâmicas laborais, que, né, acabam por promover um desgaste da saúde desses trabalhadores. Então, portanto, esses riscos psicossociais, eles são resultados de interações dos trabalhadores com processos sociais, que, por sua vez, estão constituídos, estão imbricados em estruturas de poder. E, por esse motivo, não é possível a gente falar de análise de riscos psicossociais sem pensar também, por exemplo, em questões de classe, em questões de raça, de gênero e tantos outros marcadores sociais que são igualmente importantes para a gente, quando a gente pensa na análise dos riscos psicossociais. Bom, então, quando essas organizações, né, e aí eu estou aqui usando o termo organizações, entende-se que a gente está falando de qualquer tipo de trabalho, seja um trabalho chamado corporativo ou outros tipos de trabalho, né? Quem trabalha, sei lá, num contexto escolar, instituições de ensino, né? Enfim, qualquer tipo de trabalho. Então, quando essas organizações elas adotam uma postura puramente objetiva sobre a saúde mental, né, tal como pensa-se essas abordagens mais tradicionais, a gente está correndo um grande risco de desconsiderar a singularidade, a subjetividade que é presente nas atividades de trabalho, tratando esses fenômenos como sendo passíveis de uma comparação objetiva ou que a gente consiga fazer uma quantificação desses fenômenos. E isso fica muito evidente quando, por exemplo, a gente tenta avaliar, medir o grau de riscos de fenômenos como, por exemplo, do assédio moral, assédio sexual, racismo no contexto de trabalho, né? A partir de certos limites de tolerância. De forma similar, como é feito, né, esses limites de tolerância, a partir do que é feito, por exemplo, quando, dentro do contexto do trabalho, precisa se aferir o nível de ruído, né, qual é o ruído dentro de uma sala, como que é a vibração, a carga física que um trabalhador pode suportar, nível de radiação, né? Então, se a gente tenta usar a mesma métrica que é usada, né, para outros tipos de riscos, para o risco psicossocial, a gente acaba caindo nesse risco, né, de acabar usando uma mesma métrica que não é possível, desconsiderando esses outros elementos, né, da subjetividade, etc. E aí, quando a gente fala de assédio, por exemplo, né, a gente poderia pensar assim, existe algum limite de tolerância para assédio, né? O que seria esse limite? Qual que seria uma dose suportável de humilhação no trabalho, de racismo, ou até de ameaça de ser demitido, né? Então, de você viver
Quanto que você consegue tolerar de estar sempre numa eminência de que pode ser demitido a qualquer momento? Qual é a métrica? Como se mediria isso? E ainda, né, quando a gente está discutindo essas questões dos riscos psicossociais, né, e a gente ignora totalmente as lógicas de opressão, né, de exploração, que marcam essas relações de trabalho. Então, não é possível a gente desconsiderar esses elementos quando a gente está falando desses riscos psicossociais. E aí, quando isso acontece, a gente acaba, de alguma forma, legitimando essas doses de violência como algo tolerável, né? Entendendo que todos esses aspectos que a gente trouxe aqui, não só a questão do assédio, mas, inclusive, o fato de você estar numa constante eminência de ser demitido o tempo todo, você nunca sabe se amanhã você vai ter trabalho, também a gente pode dizer que é uma violência dentro desse contexto de trabalho. E aí, quando cai nesse risco, né, de seguir dessa forma, a gestão do risco, né, o PGR, como eu citei inicialmente, a gestão de risco, ela vira simplesmente uma lista de checagem, um preenchimento de planilha para cumprir de forma burocrática a NR01, e a gente acaba não focando, de fato, numa transformação de uma estrutura, né, das formas de gestão. Então, se a gente não for capaz de discutir essas lógicas de opressão, de exploração, a gente não vai conseguir chegar, de fato, na raiz do que ameaça as questões de saúde mental no trabalho. Bom, e ao vivenciar esse tipo de situação, né, o trabalhador, somado também a outras questões, né, de impossibilidade deles de poderem discutirem, pensarem nas adversidades, controvérsias, né, que o próprio trabalho traz. Então, ao vivenciar esse tipo de situação, é isso, então, que pode levar ao desgaste, que pode levar ao sofrimento, que pode levar ao adoecimento no trabalho. Deixa eu dar uma olhada no meu tempo aqui. Bom, e aí um outro aspecto que eu acho que é interessante a gente trazer aqui, quando a gente está falando dessa questão do trabalho, né, da análise do trabalho, da organização do trabalho, é um conceito, né, que é bastante conhecido dentro das organizações, pelas áreas técnicas, que é a diferença, a distinção entre o trabalho prescrito e o trabalho real. O trabalho prescrito, de forma resumida, está relacionado às normas, metas, instruções, né, aquilo que é colocado lá nos manuais, nos procedimentos, né, enfim, é o normativo, é a prescrição. E o trabalho real é tudo aquilo que o trabalhador efetivamente ele mobiliza para alcançar os objetivos que foram estipulados, ou seja, aquilo que está lá na prescrição. E ainda assim corre o risco de não conseguir alcançar, mas é tudo o que ele mobiliza para poder tentar conseguir chegar lá. E, geralmente, quando a gente observa o trabalho nas organizações, geralmente quem planeja o trabalho é a chefia, é a gestão, né? É quem está nos cargos acima. E essa chefia, essa gestão, ela não necessariamente, ou então raramente, ela consegue enxergar o tempo e o esforço que é utilizado por esses trabalhadores para dar conta da complexidade da tarefa, dos imprevistos que acontecem, para ele conseguir realizar a tarefa. O tempo real que é utilizado para o trabalhador, né, concluir a sua tarefa, ele é subestimado. Isso porque a execução do trabalho, ela envolve uma série de ações, gestos, estratégias, que não são todos visíveis, né, a olho nu, não são facilmente quantificáveis, mas que são o núcleo desse trabalho real. Então, apesar desse tema, né, como eu disse, ser amplamente debatido na literatura e de ser de conhecimento das organizações, principalmente das áreas técnicas, essa distinção nem sempre ela é incorporada de forma efetiva no cotidiano das organizações. Então, a gente pode dizer que existe uma distância, um fosso, né, entre o que é planejado, as metas, e o que, de fato, é a realidade concreta das condições de trabalho, né? E aí, como eu disse, seja quando você se depara ali com uma tarefa, seja por falta de uma ferramenta, ou porque foram estabelecidos prazos que não são factíveis, ou porque você tem que realizar um trabalho, mas não tem mão de obra, não tem pessoal para
né, compartilhar ali a tarefa, ou o sistema que travou, ou, enfim, inúmeros motivos que podem fazer com que esse prescrito seja diferente, né, que tenha uma distância com esse trabalho real. E quem que tem que atravessar essa distância, esse fosso? É o trabalhador, né? E aí a gente chama de trabalho vivo, é o trabalho vivo do trabalhador e da trabalhadora. Esse trabalho vivo, ele é essa inteligência do corpo do trabalhador, né? É o saber prático do trabalhador, é tudo que ele precisa fazer, essa criatividade, é tudo que ele precisa investir ali para conseguir sair desse prescrito e conseguir chegar nesse trabalho real. Então, retomando, então, aqui essa questão do planejamento do trabalho, né, das chefias e tal, onde eles têm ali a definição sobre, eles definem a natureza do trabalho e o comportamento que é esperado por esses trabalhadores. Então, essa lógica, a gente entende que a classe trabalhadora é, então, tratada como se fosse incapaz de planejar, incapaz de decidir, incapaz de criar. De alguma forma, a gente pode dizer que ela é tratada de uma forma infantilizada, né? E esse saber do trabalhador, esse saber que é acumulado no corpo, a inteligência que é produzida coletivamente, né? Todas as soluções que o trabalhador busca para cumprir, né, o seu objetivo ali, eles são invalidados, são reprimidos, né, são desconsiderados. Então, a gente pode dizer, né, a gente pensa a partir disso, que o modo como a organização do trabalho está constituída nos moldes atuais, ela tem uma total ausência de democracia, né? São relações não democráticas. Deixa eu seguir aqui. Bom, e aí essa centralização do poder de controle na mão de determinadas chefias que podem, né, estabelecer relações assediadoras, autoritárias, elas podem acabar sendo intoleráveis psiquicamente para esses trabalhadores, o que faz com que aumente o sofrimento, levando aí a um adoecimento físico, adoecimento mental, por exercer um trabalho que é considerado penoso, né? Esse aí é um conceito de uma autora importante, né, na saúde do trabalhador, Aline Sato, então esse conceito do trabalho penoso. E a gente vê esses indicadores, né, esses indícios, né, de adoecimento no trabalho constantemente através de estatísticas na mídia, né, acho que não é nenhuma novidade a gente se deparar com notícias dizendo crise da saúde mental, dados da Organização Mundial da Saúde, dados da Previdência Social, né, que já vem há algum tempo alarmando da questão da crise da saúde no contexto do trabalho. Um aumento de pessoas afastadas por, né, questões relacionadas à saúde mental. E eu, antes de entrar aqui, eu vi uma notícia dizendo que nos últimos anos, apenas menos de 10% dessas pessoas que foram afastadas do trabalho por questões de saúde mental, apenas 10%, elas têm um nexo reconhecido, ou seja, essas pessoas são afastadas, né, por questões de saúde, mas não conseguem comprovar, né, não conseguem estabelecer ali o nexo causal de que o motivo que fez com que elas se afastassem tem relação com essas questões, com esses elementos do trabalho. Não. Bom, e aí, talvez esse momento vocês estejam se perguntando assim, bom, Renata, então acho que a partir da sua fala não tem nada que possa ser feito, né? A gente vive numa sociedade capitalista, sobre o modelo de gestão neoliberal, então o trabalho está dominado, né? Também esse conceito de trabalho dominado da Edith Seligman Silva, então assim, não tem nada que a gente possa fazer. Mas acho que Samira trouxe aí um pouco, né, da história, dos avanços, das lutas que a gente foi tendo ao longo do caminho, e a história mostra para a gente que não é bem assim, né? Então, a gente teve, sim... Deixa eu tomar um golinho. A gente teve, sim, já
muitos avanços para chegar aonde a gente está hoje. Então, apesar dessa desigualdade, dessa assimetria de poder nas organizações, a gente entende também que os trabalhadores eles não são apenas executores passivos nesse processo. Eles também desenvolvem formas, né, inteligências, modos para conseguir desenvolver suas tarefas, e eles também desenvolvem formas de contrapoder, de contracontrole no cotidiano do trabalho deles. Bom, e uma das, algumas, na literatura, né, alguns dos principais autores dentro desse campo da saúde do trabalhador pensa que para a gente conseguir prevenir esse trabalho penoso, né, esse contexto de trabalho que a gente está trazendo aqui, é necessário eliminar os mediadores dessa relação de opressão e controle que caracterizam esse contexto. E, para isso, a gente precisa, então, de 3 requisitos que devem estar presentes no contexto de trabalho e eles precisam estar em sinergia nas relações de trabalho. Então, esses 3 elementos são: primeiro, a possibilidade dos trabalhadores participarem do planejamento do trabalho de modo a modificar as situações que lhes geram incômodos, sofrimentos e esforço em demasia. Então, a participação efetiva dos trabalhadores dentro desse contexto. E essa participação ela pode ser feita através da organização de comitês dentro da organização, através das CIPAs, né, que são as comissões internas de prevenção de acidente, enfim, através da organização de trabalhadores, representantes dos trabalhadores dentro da organização, mas isso pode ser feito também buscando força externa, né, através dos sindicatos, por exemplo. O segundo aspecto é o aspecto da valorização da experiência e do saber dos trabalhadores. Então, não é possível a gente não reconhecer esse saber que é produzido ali na prática, né? E ele não pode ser substituído por uma avaliação ou por um entendimento, né? Análises de especialistas, de experts, que estão fora da organização, e muito menos pelas lideranças que são alheias, que não, de fato, não enxergam esse trabalho real. Então, é importante essa valorização desse saber e da experiência dos trabalhadores. E, por fim, o terceiro ponto que que as autoras, né, mencionam como importante para poder sair desse contexto de trabalho penoso é o respeito ao limite subjetivo, sendo esse um norteador de quando, quanto e como o trabalhador suporta as demandas de trabalho. Então, esse limite, tanto físico quanto psicológico do trabalhador, esse tem que ser o balizador para dizer o quanto, como que vai ser o ritmo de trabalho, qual vai ser a carga, qual vai ser a exigência, e não ao contrário, né? Como geralmente é feito, e acaba se tendo uma supressão aí da subjetividade dos trabalhadores em nome dos parâmetros de produtividade. É importante também trazer, né, para além desses caminhos, né, de modos de se pensar dentro das organizações, é importante também a gente entender o que não é prevenção dentro do contexto de trabalho. Então, muitas organizações, elas adotam práticas que têm um viés individualista, né? Então, é importante a gente também estar atento ao que não é, de fato, uma prevenção primária de saúde mental do trabalho. Aí eu trouxe aqui uns 3 exemplos. Primeiro exemplo é algumas organizações que criam, né, um espaço de descompressão ou fazem algumas ofertas de técnicas de relaxamento, shiatsu, coisas do tipo. Ainda que seja bacana, assim, eu gosto de tudo isso, tá? Mas isso não resolve o problema na sua raiz. Elas acabam sendo espaços de relaxamento individual, onde aquele trabalhador acaba tendo um tempo ali, né, um espaço ali temporário de relaxamento, né, mas isso não muda a origem das questões que produzem esse adoecimento.
Outro seria esses programas de conscientização, palestras, né, e campanhas de saúde mental, que muitas organizações fazem em datas específicas, como Janeiro Branco, né, conscientização de saúde mental, Setembro Amarelo, sobre a questão do suicídio, e outras datas. Então, essas campanhas, elas acabam funcionando como um caráter educativo, né, onde as empresas elas estão ali para passar o conhecimento de forma e os trabalhadores estão ali recebendo de forma passiva, né? Não é algo que é construído junto com esses trabalhadores. E um outro exemplo são organizações que oferecem para os trabalhadores atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico, ainda que esse tipo de suporte seja importante, principalmente quando a gente considera pessoas, trabalhadoras que já estão adoecidas, né, então precisam ali de uma recuperação, né, contenção de danos, mas, mais uma vez, é o tipo de ação que não foca na raiz do problema, não questiona as condições de trabalho, e ela simplesmente está ali para tratar de forma individual. Bom, acho que agora estou no tempo. Eu estou concluindo aqui minha fala, e aí eu penso que o nosso dever, enquanto estudante, pesquisador, professor, trabalhador, é compreender que esses riscos psicossociais, que as questões relacionadas à saúde mental no trabalho, elas não podem ser reduzidas a estratégias individuais de gestão do estresse ou uma simples adequação burocrática da NR01. A saúde no trabalho, né, ela não é a ausência de dor ou de um alívio de ansiedade, né, dentro de uma sala de descompressão. Ela exige muito mais do que isso. Ela exige a transformação das dinâmicas organizacionais, a criação de espaços que sejam democráticos, né, e que incluam a participação desses trabalhadores e considere a experiência, a subjetividade desses trabalhadores para, de fato, orientar os modos de produção. Então, não devemos recusar a redução da nossa vida às métricas de produtividade. Obrigada. Renata, muito obrigada pela sua fala, que fala potente também. Que maravilha que hoje, né, nesse dia, a gente teve ali o primeiro momento com a Samira, trazendo ali, né, um apanhado histórico sobre o neoliberalismo, falando aí, passando pelo governo Temer, falando aí de alguns desmontes, retrocessos no mundo do trabalho. Agora, com a Renata, a gente teve aí, né, a Renata que vai trazer esse dialogar com essa nova atualização da norma-mãe, né, da NR1, a norma aí com relação a esse mundo do trabalho. Então, agora a gente vai para esse debate, né, a gente vai estar abrindo aqui para esse espaço, né, para cada um tenha aí, né, possa fazer as suas perguntas, né, bem interessante, muito, muito potente a fala de vocês, assim, enquanto pesquisadora, assim, eu fico muito feliz de estar ouvindo. Eu que tive a oportunidade a minha dissertação de mestrado, né, ela falou sobre as relações interprofissionais nos serviços de saúde no Brasil, e um achado, né, do meu estudo enquanto pesquisadora é que nos estudos que eu pesquisei, que eu trabalhei ali, por exemplo, não apareceu o quesito cor, né, aparecia lá o trabalhador, mulher, idade, né, mas não apareceu o quesito cor. Eu achei muito interessante isso, foi um achado. E nos meus estudos, realmente, a Raquel está falando aqui, parabéns aos colegas, e poder trazer, né, isso para o debate é muito interessante quando a Renata fala ali desses marcadores de diferença, né, Renata? Você traz ali na sua fala. Então, assim, gostaria de abrir para a fala, né, dos participantes aí da nossa mesa, e assim até gostaria também de fazer uma reflexão aqui nas minhas anotações, né? Achei interessante, né? Porque a gente pode ver, né, através da fala de vocês, como o neoliberalismo ele intensifica cada vez mais a precarização do trabalho. Então, assim, como vocês, enquanto palestrantes aqui, né,
estudiosas, pesquisadoras. Como eu gostaria de entender como vocês analisam essa realidade a partir da interseccionalidade, né? A questão dessa questão focando especialmente na população negra, e trazendo para o foco de como, diante de tudo que a gente falou, de precarização no mundo do trabalho, flexibilização das relações de trabalho, como incorporar uma perspectiva antirracista na análise das transformações do mundo do trabalho e na construção de políticas públicas de proteção social. Acho que a gente pode abrir esse debate para todos que aqui estão, a gente pode estar falando também, vou estar aqui também contribuindo junto com vocês, porque, assim, até mesmo a partir da minha pesquisa, eu vi, assim, aparecia ali os dados, né, é trabalhador, a idade, o gênero, mas em nenhum dos 26 estudos que eu analisei, apareceu o quesito cor. Então, dentro desse desmonte, desse retrocesso, muitas vezes dessa precarização no mundo do trabalho, como a gente pode, né, incorporar, como seria a possibilidade para a gente incorporar essa perspectiva, por exemplo, antirracista, sabendo que muitas das vezes, né, a gente sabe que os trabalhadores negros são colocados, né, ali numa situação precária, são corpos invisibilizados, né, assim, dentro da lógica do capital, que é uma lógica que banaliza a vida, né, banaliza a vida, e a gente tem acompanhado aí, por exemplo, o próprio Membe, né, que ele vai falar desse Estado que escolhe quem vive, quem morre, enfim, vamos abrir nossa reflexão aí, né, diante de tudo que foi falado aqui. Wesley, querido, Wesley que está aí como nosso monitor hoje, temos perguntas? Temos alguém aí querendo fazer perguntas para a mesa? Ó, a Luísa Avelar levantou a mão aqui. Luísa, querida, pode abrir seu microfone, fique à vontade. Obrigado pela participação. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Obrigada. Bom dia, queria primeiro agradecer aí a fala das professoras Samira e Renata, a pergunta da Flávia também achei muito legal. Gostei muito da mesa de hoje, e na verdade, não é uma pergunta, né? Eu queria fazer uma contribuição para o debate, porque eu não sou profissional da psicologia, eu sou formada em Direito, faço mestrado em Filosofia e Teoria Geral do Direito aqui na USP, e eu tenho pensado muito sobre a questão da pejotização, sobre a questão da precarização do trabalho, e porque está em voga aí no STF o tema 1389, né, que é um tema que, basicamente, para deixar a pejotização rolar solta, né, em termos muito vulgares, porque, enfim, né, a gente tem essa ideia de que o que tem que regulamentar o trabalho é a CLT, e o que precisa entrar nessa realidade social é justamente como que o trabalhador se comporta, né? Então, se ele tem horário fixo, etc., então ele necessariamente tem que ter o vínculo CLT. E aí o STF está aí com esse tema 1389 para fazer cair por terra essa ideia da realidade, da primazia da realidade em face do contrato. E aí uma questão que me chamou muita atenção, principalmente na fala da professora Samira, é a ideia de como que nós, profissionais, né, de várias áreas profissionais de escuta, multidisciplinares, jurídicos, a gente pode agir como resistência. E o que eu acho que é mais interessante é pensar que esse debate ele está muito em voga quando a gente pensa em outros profissionais, né, para além do mundo jurídico. Mas, atualmente, a gente vê um mundo jurídico que, ao meu ver, ele está muito acovardado em relação a essas discussões. Então, eu acho muito interessante a gente ter um espaço em que a gente possa falar sobre isso, em que eu tenha contato com outros profissionais que estejam pensando em formas de resistência, estejam pensando em saúde do trabalhador, porque é realmente um momento que a gente está vivendo no Brasil muito triste, muito tenso, e para todo lugar que eu vou, eu quero sempre trazer esse debate, porque, como até a pergunta da Flávia disse, na CLT, né, existem direitos que são especialmente para as mulheres, né, como licença maternidade, etc., e as mulheres, elas não são um sujeito universal. Então, as mulheres negras, por exemplo, elas têm outro tipo de trabalho, outro tipo de opressões que são, né, constituídas mutuamente. Então, eu quis trazer esse debate porque eu achei muito interessante o que as professoras falaram,
sobre essa questão de a gente poder agir, mesmo que não seja uma resistência 100% organizada, mas como uma micro-resistência, porque enquanto tem outras áreas do saber que estão enfrentando mais esse tipo de problemática, se vê um judiciário um pouco acovardado em relação a isso. Então, acho que é interessante ter uma postura sempre de resistência, uma postura de trazer esse debate para todos os ambientes. É isso, muito obrigada. Obrigada, Luísa. Como vocês acham melhor a gente organizando? O Daí agora também quer fazer uma pergunta. Vocês já querem responder a Luísa e depois a gente passa para a próxima? Ou a gente vai fazendo um bloco aí de perguntas? Pode. O Daí levantou a mão, querido, pode falar. Vocês conseguem me ouvir? Perfeitamente. Sim. Tá, é porque eu estou com o microfone novo, aí achei que não ia dar de ouvir. Já estou fazendo teste para tarde, que eu tenho a apresentação. Então, bom dia. Gostei demais da fala da Renata e da Samira, principalmente da Renata, porque ela trouxe dinâmicas que estão acontecendo no campo da educação. Eu sou da educação, sou professor da educação básica há 27 anos. E, Renata, o que me chama a atenção na tua fala é uma consideração bem rápida e a pergunta, né? Eu sou do campo da educação da rede municipal de ensino, onde as empresas terceirizadas estão invadindo com tudo, sobretudo o fornecimento de materiais didáticos informativos. E como você disse aí, né? E estão trazendo também a questão de algumas estruturas que a gente entende como boas, e aí me chamou a atenção a fala da Renata, como boas para a equipe, tipo, vamos trazer psicólogo para dentro da escola. Não é que não seja boa, como você falou, mas é que estão se partidarizando e individualizando o ambiente escolar. E isso aqui, na minha rede municipal, que é Paulo Lopes, Santa Catarina, e nas redes municipais, de maneira geral, está acontecendo. E aí é bem isso, assim, as pessoas ficam assim, eu estou com um probleminha, vou lá resolver com a psicóloga, eu estou com isso, vou lá resolver com a psicóloga, que ela vai me dizer alguma coisa, me orientar. Mas aí como é que fica o coletivo, né? Porque está acontecendo um processo de adoecimento danado dos professores no Brasil todo. Eu queria saber de vocês, essa é a minha pergunta, como é que vocês vejam isso aí nas redes de vocês ou nos estados de vocês? Eu sei que nós temos problemas seríssimos no Paraná, São Paulo, né? A gente acompanha aí nas mídias e tal, do adoecimento gigante por conta das demandas técnicas, esse é o nome. E aí eu, com um profissional de 27 anos, no meio dessas demandas técnicas, eu mando tudo para o espaço e dizer assim, quiserem me demitir, pode demitir, mas eu não vou dar conta disso tudo, que é muita coisa para preencher, é muita burocracia, Renata, tu não tem noção como que está invadindo o espaço escolar, e daí a nossa experiência vai para o lixo, entre aspas, né, porque nunca vai, a gente subverte, a gente dá um jeitinho de subverter. É isso. Como é que vocês vejam isso aí nos espaços que vocês circulam? Não sei se vocês têm algum contato com o pessoal da rede básica, tá? É isso aí. Valeu, obrigado. Obrigado. Daí, alguém mais gostaria de fazer perguntas, palestrantes, aqui na nossa mesa? Vamos lembrar que aqui a gente está numa mesa, gente. Vocês fiquem à vontade para perguntar, né? Não? Então, acho que a gente pode abrir agora, então, com vocês respondendo. Samira está sinalizando ali. Samira já quer iniciar? Eu ia já, porque assim, se viesse mais perguntas, talvez eu ia me perder um pouco, porque foram contribuições bem complexas, trouxeram, tá, boas, tá, mas complexas no sentido de que eu acho que a gente não vai conseguir esgotar essa discussão agora, tá? Verdade. Começando primeiro pela Flávia, né, você trouxe a questão da interseccionalidade, de pensar a raça, né, primeiro, né, interseccionalidade eu entendo como um conceito que, infelizmente, ainda não é tão amplo como talvez a gente gostaria que fosse, então a gente ainda tem um pouco de dificuldade de encontrar a interseccionalidade nos debates, né? Pelo menos eu só tive contato quando eu estava fazendo uma disciplina na Fiocruz, por exemplo. Na UFA ainda não tive contato. Então, assim, a gente vê aí também que o debate ele se torna muito complexo também por essas questões, né? Tô trazendo primeiro para essa perspectiva da universidade. Por quê? Até para levar para o trabalhador, a gente precisa saber como levar também, né? E a outra coisa também, como que a gente pode pensar essa questão de raça, de gênero, né? Eu acho que é um pouco complicado, Flávia, de responder, porque a gente está falando também de uma estrutura social muito intensa e muito complexa que vem durante muito tempo, assim. Então, não é algo que a gente vai encontrar só nas relações de trabalho, pelo menos a minha
perspectiva, tá? Eu posso estar equivocada, mas eu falo isso pensando também como que é a organização social, entende? Então, a gente vê ali determinados contextos de trabalho que é majoritariamente a população negra. Então, a gente ainda vê dificuldade da população negra se inserir em determinados espaços de trabalho. Então, eu acho que a discussão ela já começa por aí, entende? Então, antes de a gente chegar e pensar num determinado espaço de trabalho, a gente precisa pensar também no contexto social, né? Como que a gente está levando esse debate do acesso, né? Não foi tão distante que estava se voltando novamente a discussão de cotas, né? Então, assim, a gente ainda está lidando muito com um avanço e retrocesso o tempo inteiro. Avanço e retrocesso o tempo inteiro. Então, eu acho que a partir do momento que quando a gente vai chegar para falar sobre isso no contexto do trabalho, acho que a gente tem que começar por esse caminho, assim, como que a gente vai lidar com esses retrocessos? Como que a gente vai lidar com isso primeiro? Né? E volto a dizer, é uma perspectiva que eu tenho. Por quê? Porque dentro do contexto do trabalho, é difícil a gente pensar não só a questão de raça, né, mas também trazendo para as pessoas com deficiência, por exemplo, trazendo para questões de gênero também. Eu acho que é difícil da gente pensar, porque o contexto do trabalho é uma intervenção que ela é micro. Então, a gente vai depender muito do contexto, vai depender muito da situação. Então, quando a gente traz uma temática complexa, eu acho importante reforçar isso. Qual o contexto que a gente vai estar falando, né? Qual é a dinâmica que a gente está pensando ali? Até porque, como o Renato também estava falando, né? Como que a gente vai identificar os limites de tolerância ali, né? Das condições de trabalho, da questão do racismo, como que a gente vai... Então, eu sinto que a gente ainda está numa discussão muito frágil e também muito escassa ainda, né? O senhor trouxe essa questão da interseccionalidade, né? É um conceito que não vejo, pelo menos na UF, eu ainda não vi ele atuando assim com mais intensidade, né? Com um debate maior, assim. Então, eu fico pensando que essa questão, esse marcador e a questão da pessoa com deficiência ainda tem muitas coisas que precisam ser reforçadas e elaboradas, tá? E por que eu trouxe essa questão da pessoa com deficiência? Porque tem essa coisa da pauta da inclusão, mas não se pensa a maneira como vai fazer essa inclusão, entende? A maneira como você vai organizar aquele espaço para fazer a inclusão. Porque cada pessoa tem as suas necessidades específicas. E, então, não sei bem se isso serve como uma resposta, né? Porque eu acho que é um tema muito complexo e depende muito também de que organização de trabalho a gente está falando, porque as transformações no mundo do trabalho, esse avanço da pejotização, da terceirização, a população negra ela está sendo empurrada para esse campo de trabalho, né? A gente vê a entrega do iFood, a uberização. Então, como que a gente vai falar de condições de trabalho, de direitos e saúde de um trabalhador que o trabalho não é visto como um trabalho? Entende? Ele está sendo visto como um microempreendedor ali. Ele está trabalhando numa situação, num contexto de uma precarização que tem outra particularidade de discussão, né? As normas regulamentadoras, elas são muito pensadas quem está no contexto ainda da CLT. Como que a gente vai levar isso para essas novas formas de trabalho, sabe? Então, é uma resposta complexa, ao meu ver, por isso, né? Porque ela vai mudando a partir do contexto. Como que a gente vai pensar, sabe, o trabalhador daqueles que estão nessa condição, naquela condição de relação de trabalho, né? Não sei se eu consegui te responder, mas é um debate, assim, que vem sendo muito delicado, assim, por conta dessas transformações, dessa questão da pejotização, da terceirização, e também pegando um pouco o gancho, né, da outra colega nossa, que eu me perdi agora como é o nome dela, mas a questão do jurídico, né, acho que eu devolveria a sua pergunta para você, né, como que pode se levar esse debate para esse campo também,
Porque, assim, quando você estava falando do STF, de uma postura mais acordavada, eu esqueci a palavra, né? Já até me perdi qual é a palavra. Eu ia dizer que não é. Eu ia dizer que é um projeto, tá? Eu acho que, posso estar sendo meio rebelde na minha fala agora, mas, assim, para juntar as duas perguntas, né? Eu entendo tudo como um projeto. Não vejo uma postura acovardada de ninguém. Eu vejo que aquilo ali é intencional. Então, quando a gente está falando de neoliberalismo, a gente está falando de um projeto, a gente está falando de uma nova modalidade de um sistema que vem existindo ao longo do tempo. Assim. Então, a gente está vendo ali, o capitalismo está se reformulando a partir do momento do tempo, né? A partir de que vem novas tecnologias, a partir de que vem novas necessidades. É a lógica de produção atuando na sua essência mais pura ali. Então, eu vejo isso como um projeto, entende? E aí, por isso que eu devolvo essa pergunta, como que leva esse entendimento, essa percepção, essa perspectiva crítica, né, para o campo jurídico também, né? Porque isso vai tocar em algumas feridas. Isso não está no STF à toa, tá? Está no STF porque o STF ele pertence a uma ideia de Estado, uma ideia de governamentabilidade que é dentro de um sistema capitalista. Então, é um debate complexo, né, de se fazer. Né? Como é que você vai pensar direitos numa sociedade em que o direito é um problema? Entende? Então, a pejotização, a terceirização, ela é um projeto dessa lógica, né, desse Estado. E aí entra essa questão de raça também, aonde que eu vou colocar essa população? Como que a gente vai administrar, entende o que eu quero dizer? Assim, como que a gente vai administrar, né, enfim, da classe trabalhadora ali nesse contexto, né? Tem um processo sociohistórico acontecendo, né? A gente é um país que foi o último a abolir a escravidão, né? Então, como que isso ainda não tem efeitos no nosso tempo, né? Como que a gente pode pensar esses efeitos no nosso tempo? Então, é um debate que ele está dando na esfera micro e na esfera macro ao mesmo tempo, né? Então, depende muito do contexto de onde a gente vai estar fazendo esse debate, né? Espaço de luta já é no sindicato, espaço das empresas como um profissional que está ali tentando olhar para aquele trabalhador é uma outra forma de fazer esse debate, né? E eu aposto em pensar que falar de saúde do trabalhador é falar dessa eterna luta de classes, mas de uma maneira que a gente debate esse trabalhador. Quando eu estiver num coletivo de trabalhadores, como que eu posso fazer com que eles falem sobre isso? Acho que eu partiria desse princípio. E aí, daí, ia construindo com eles, tentando responder a pergunta de vocês duas, né? Construindo com eles as intervenções, as possibilidades, modos de resistência. Muito obrigada, Samira. Assim, sua resposta, né, ela só nos traz, né, mais ainda a certeza da importância de ter espaços como a gente está tendo hoje aqui, né, nesse encontro, porque aqui a gente está tendo um espaço para a gente poder fazer mesmo, né, essa troca coletiva, e poder, a partir das falas, do que está sendo dito, falado, ter mesmo criar estratégias de resistência. Gente, muita gente aqui perguntando no chat sobre lista de presença. Então, a lista de presença vai ser, a contagem de presença é automatizada pela plataforma do Google Meet, tá bom? Então, para quem está perguntando aí no chat sobre lista de presença, essa é a informação que eu tenho para vocês, participantes. Então, seguimos para a Renata, depois a gente vai aqui para o chat também, o pessoal está conversando aqui no chat, tem gente que está falando pelo chat. Tá bom. Peraí, não sei se desconfio. Eu queria comentar a fala da Luísa, né, dessa questão da pejotização, judiciário e tal, e eu achei muito interessante o que ela trouxe ali no final, né, de que nós, profissionais de escuta ou da área de saúde, de agir como resistência, né, de atuar
nesse micro. Eu corroboro aí, né, com esse seu modo de pensar. Eu acredito que é importante mudanças estruturais, né, mudanças maiores, né, através de políticas públicas, mas cada vez mais eu percebo a força dessas microações, né, da nossa atuação de forma nos grupos, né, onde a gente atua. A fala da Samira, ela trouxe aí um pouco desse contexto histórico, né, do quanto que todas as mudanças que a gente foi tendo no contexto do trabalho, mudanças que puderam trazer uma maior precarização, mas que também tivemos avanços, né, então, a própria questão da CLT, né, os direitos trabalhistas são avanços, né, de direitos, e a gente teve aí retrocessos e tal, mas assim, então a gente também não pode negar dos avanços que a gente foi tendo ao longo da história. E essas mudanças, elas só foram possíveis através da luta dos trabalhadores, né, que foram se organizando, seja de maneira independente, seja através dos sindicatos, que a gente observa hoje que vem perdendo um pouco da sua força, mas por conta desses movimentos que os trabalhadores eles foram fazendo ao longo da história. Então, eu acredito que isso que a gente está fazendo aqui é a nossa micro-resistência também, é a forma que a gente tem também de estar conversando, pensando, né? E a partir daqui eu tenho certeza que não vai finalizar aqui, né? A gente vai disseminar, essa mesa vai ficar gravada para que outras pessoas também assistam, então esses movimentos de resistência, né? De debate são importantes. Aí agora a fala do Odair, né, da experiência dele na educação básica. Odair, a gente eu e Samira, a gente a gente participa das reuniões da CIST, que é a Comissão, me corrija se eu estiver errada, Samira, Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Rio de Janeiro, e aí a gente vem acompanhando lá alguns casos que chegam, né, e recentemente chegou um caso de professores, se não me engano, da educação básica do interior do Rio de Janeiro, 2 professoras mulheres que se suicidaram, né, por questões ali, né, do trabalho e tal, e aí estão pedindo ajuda ali do grupo, que faz parte da comissão, e aí, de alguma forma, eu e Samira, a gente também está um pouco envolvida, está acompanhando, estão pedindo ajuda para atuar nesse contexto. E aí o primeiro pedido foi: precisamos de psicólogos, precisamos de um atendimento, né? E aí a gente vem conversando muito sobre isso, porque não que não seja importante esse atendimento psicológico, né? Principalmente para quem ficou, principalmente para quem já está ali adoecido, para a família que seja, enfim, para o contexto ali que está no entorno. Então, como o Odair também trouxe, não que a presença de um psicólogo dentro do contexto do trabalho, ou para atuar diretamente nesse caso que eu estou trazendo aqui, não seja importante. Mas o psicólogo, é interessante a gente entender, assim, qual que é o papel do psicólogo nesse contexto? O que se espera de um psicólogo dentro desse contexto, né? A gente tem ali o poder de, né, deixar, todo mundo vai ficar bem, agora todo mundo tem saúde, não temos mais problema nenhum? Não, né? Então, eu tenho percebido, e principalmente por essa questão da NR01, da atualização, que muitas organizações, escolas, empresas e tal, estão colocando na conta do psicólogo, né, a resolução de problemas, onde eles entendem que tratar do trabalhador individualmente vai, de fato, mudar a condição do trabalho. Então, eu acho que é um pouco dessa discussão que a gente trouxe aqui, né, assim, não, o psicólogo, ele não vai resolver, não vai ser fazendo atendimento individual, aliviando aquele sofrimento, ou aquela dor, ou aquela ansiedade, que isso vai, de fato, ser resolução do problema, né,
eu acho que de alguma forma acaba apaziguando ali, né, esse sentimento, mas não resolve, porque ele não vai na raiz, né, ele não vai no problema raiz, né, e aí você perguntou como que a gente está vendo isso aqui nas redes, eu acho que também, né, aqui no Rio, ou pelo que a gente acompanha também, as escolas também estão passando por essas questões, né, da entrada de empresas terceirizadas, o modo de contratação desses professores está cada vez mais precário, e esses modos de contratação não valorizam o coletivo, né, muitos desses professores, para conseguir fechar um salário no final do mês, precisa estar em várias escolas ao mesmo tempo, então, essa questão da formação de um coletivo de trabalho não é valorizada, não é incentivada, essa relação dentro da sala de aula, né, dos alunos com professores, apareceu aí recentemente o caso de uma professora, né, que acho que os alunos botaram caco de vidro na água dela, e, enfim, então, a gente tem visto muitos estudos que enfatizam o adoecimento dos professores, e principalmente os professores de educação básica, né, do ensino fundamental, são os que mais sofrem, são os que mais adoecem, né, são os que têm um contexto ali mais precarizado de trabalho. Acho que é isso, assim, foi um pouco disso que eu pensei para comentar a fala do Odair. Obrigada, Renata. Samira, você tinha levantado a mão? Então, eu ia só complementar a fala da Renata, né, sobre essa parte que ela trouxe de o psicólogo resolver os problemas, né, dessa questão da terceirização, né, esse movimento da terceirização, da pejotização, ele já vem acontecendo há uns anos, né, no nosso país. A questão é que em 2017, abriu-se ainda mais a porta. Antes estava escancarado, estava encostadinha, agora está escancarada, né? Então, diversos setores estão passando por essa situação, né? A gente via isso acontecendo na saúde, principalmente, depois se estendeu para as escolas. Então, assim, é difícil a gente pensar, nós, enquanto profissionais, numa posição de conseguir lidar com essa demanda, né, do adoecimento, do trabalho, da questão dos riscos psicossociais, tudo mais. É difícil a gente pensar porque é toda uma estrutura intensa, né, que vem ao longo do tempo produzindo essas formas de sofrimento, né. Então, o que eu apostaria, assim, para finalizar e também compartilhar com os colegas que estão presentes, como que a gente pode, dentro do nosso trabalho, né, nosso campo de atuação, seja psicólogo, serviço social, medicina, o direito, como que a gente pode fazer com que os coletivos consigam existir, né? Nem que seja o coletivo de trabalhadores, né, os profissionais de educação, ou aquela equipe específica naquele lugar, aqueles professores daquele colégio, né, os médicos daquele lugar, daquele postinho, os psicólogos daqui. Como que a gente pode reforçar e promover que esses espaços aconteçam? Então, acho que isso é uma aposta interessante, até porque só o trabalhador vai poder falar sobre o seu trabalho, né? A gente precisa fazer esse movimento inverso, né? Eu faço uma aposta de a gente precisa cuidar do trabalho para, como consequência, cuidar do trabalhador, sabe? Então, como que a gente pode olhar para aquele local de trabalho, reforçar e organizar algum modo de coletivo de existir, de sustentar, para que aqueles trabalhadores possam conseguir, a partir disso, transformar, né? E aí, por que eu compartilho isso? Porque eu acho que o VAT, ele vem também como um grande exemplo disso, né? O VAT, ele não surge como um movimento organizado de um partido, especificamente, né? Ele surge a partir de um Rios, né, um vídeo que viralizou do Rick Azevedo, né, compartilhando a angústia dele nessa condição de trabalho da escala 6x1, e isso foi mobilizando
demais colegas, e ele se organizou, se estruturou ali como um movimento autônomo, né? Um movimento que não é... Agora ele é candidato, né? Ele atualmente é vereador, se não me engano, é filiado ao PSOL, mas antes disso, né? Olha como que foi se estruturando essa ideia, né? Esse pensamento, né? Então, eu acho que uma forma da gente começar a dar um passo para frente é pensar como que a gente pode fazer essa equipe, esse coletivo existir, né? Como que a gente pode fazer o debate acontecer entre os nossos próprios pares. Eu acho que assim, é importante a gente avaliar o contexto, porque é isso, a gente fala muito dessa coisa macro, né? Derrubar o capitalismo, não sei o quê, quebrar as coisas, a gente fala de uma revolução, mas a gente também precisa falar dessa parte micro também, como que eu e meus pares podemos pensar nossa abordagem, pensar nossa profissão, pensar a maneira como eu vou chegar naquele trabalhador, como eu vou escutar aquele trabalhador, como eu vou fazer com que ele possa falar do trabalho, cuidar do próprio trabalho, para assim conseguir cuidar de si mesmo, né? Então, a Clínica da Cidade, uma abordagem que a gente se apoia bastante, eu e a Renata, a gente fala muito sobre isso, né, que o sofrimento está relacionado à ausência do trabalhador ampliar o seu poder de agir, né? Então, assim, ele não conseguir fazer o seu trabalho da melhor maneira que ele julga ser, né? Fazer um trabalho bem feito, fazer um trabalho da qual ele consegue se orgulhar, é uma raiz para esse sofrimento. Então, eu queria finalizar minha fala também pensando como que a gente pode pensar recursos psicossociais ao invés de pensar riscos psicossociais. Então, acho que isso é também um outro ponto de partida para a nossa reflexão, também no campo individual, eu psicóloga nesse contexto, mas eu psicóloga dentro de um grupo de profissionais, de um grupo de trabalhadores, quais recursos a gente pode fortalecer para pensar as nossas condições de trabalho. E aí, dentro desse debate, vai se levando para essas questões dos marcadores, uma pessoa com deficiência, população negra, mulheres, enfim, eu acho que isso vai aparecendo junto, de acordo com como precisa aparecer ali para tentar lidar com essa demanda naquela situação, naquele contexto específico, né? Então, eu acho que pode ser um ponto de partida, assim, essa era a minha fala, assim, para também sair daqui inspirando vocês, né? Porque acho que quando a gente fala de trabalho, de neoliberalismo, capitalismo, muitas das vezes a gente acaba falando muito de uma coisa meio pessimista, meio triste, caramba, a gente está muito numa situação horrorosa aqui, direitos trabalhistas, terceirização, pejotização, uberização, mas acho que é bom a gente terminar também o nosso encontro com alguma inspiração, e algum otimismo de que é possível, né? Pensar espaços de luta, né? Pensar espaços de debate, assim, que dá voz aos trabalhadores, né? Sair desse lugar de eu, especialista, vou resolver os seus problemas, né? E ir para um lugar de nós vamos conseguir transformar esse local de trabalho, nós vamos conseguir cuidar do trabalho, né? Para, assim, cuidar de si. O trabalho não tá totalmente dominado, né, Samira? Isso. Não, a luta A luta a luta de classes, ela é contínua, né? Ela é contínua, exatamente. É no micro, no macro, né, nos espaços que a gente ocupa. E a gente está trazendo aqui essa perspectiva de vida, de trabalho, a gente já está acabando focando mais na questão do trabalho, mas é a vida, né? É o nosso posicionamento de vida, é a forma como a gente enxerga o mundo, né? A gente é constituído, a gente é forjado dentro desse contexto, né? A gente vive numa sociedade capitalista, então, assim, eu acredito que todo mundo que está aqui não sabe o que é viver de um outro modo, então a gente é constituído dessa forma. Então, poder entender isso, né, dessas relações que são criadas, estruturadas, essas relações de força, né, que são constituintes aí da nossa subjetividade, e que isso se manifesta no trabalho, na vida, nas relações, na forma como a gente consome as coisas, seja consumir em termos de compra ou do que a gente assiste, né? A gente teve
uma disciplina que a gente fez, aí, Samira, e aí a gente estava discutindo muito a questão da liberdade, né, da escolha, que a nossa escolha não é tão livre assim, a gente acha que a gente tem liberdade para escolher, para fazer o que a gente quer. Não é bem assim, né, porque as escolhas também elas já são pré-determinadas dentro do contexto do mundo que a gente vive, né. Então, acho que é importante ter essa visão um pouco otimista, da gente não sair daqui triste, né, achando assim, realmente não tem nada para ser feito, né, mas é isso, a luta continua, a luta é todos os dias. E aí eu queria pedir a licença para, de repente, compartilhar aqui no chat, né, assim, um pouco da fala que eu trouxe, da questão da NR01, riscos psicossociais, e um pouco desse debate, desses modos de enfrentamento. Eu queria indicar, para quem tiver interesse em se aprofundar, um documento que saiu recentemente, que se chama Diretrizes para aplicar NR01, como a inclusão dos riscos psicossociais, analisar a organização e gestão do trabalho para intervir, um documento que foi organizado pela algumas pessoas da Fundacentro, Instituto Lezer, Walter Lezer, né? Walter Lezer, isso, que foi escrito a muitas mãos de muitos pesquisadores dessa área de saúde do trabalhador, então, assim, recomendo fortemente. Então, a minha fala hoje, né, tomei como base esse documento, então acho que é interessante para quem quiser se aprofundar. Já coloquei aqui no chat. Muito obrigada, Renata. Muito obrigada aí pela contribuição, por compartilhar com a gente aqui no chat. Gente, fica atenta aí, ó. Aqui, falando em chat, a Luísa Carla, ela colocou assim: bom dia, almejo que estejam bem, agradeço a aprendizagem através das falas das professoras, e aproveito a pergunta da Flávia para abrir discussão, acho que vocês já responderam, mas só lendo aqui, né, que a Luísa colocou, que ela coloca assim: como pensar em saúde mental no mundo do trabalho, sobretudo para pessoas negras, num contexto em que esse público ainda não tem acesso aos direitos constitucionais brasileiros e são, de acordo com as pesquisas já publicadas, os mais afetados em relação à saúde no geral e mental, num contexto em que o acesso a tratamento e diagnóstico, na maioria das vezes, não se faz possível. Luísa aqui colocou no chat para a gente, né? Então, gostaria de compartilhar com vocês, se vocês quiserem fazer alguma consideração, e a gente já vai encaminhando também para o final da nossa mesa. Assim, queria que vocês já se encaminhassem aí, né, fazendo as considerações finais. Quem pode estar iniciando? Bom, na verdade, eu acho que assim, a minha fala, para fechar, acho que um pouco disso que eu trouxe agora aqui, né, assim, acho que é importante a gente ter esses espaços de debate, né, da gente pensar nessa atuação no micro, né, almejando, obviamente, mudanças maiores, mudanças estruturais nas políticas públicas, mas é importante que a gente se fortaleça, né, que a gente perceba que tem outras pessoas também interessadas nessa luta, que a gente não esmoreça, né, é uma luta constante, mas que aos pouquinhos a gente vai colhendo os frutos, né, que a gente vai tendo avanços em relação à saúde mental no trabalho. Então, hoje a gente tem essa discussão da NR01, que a gente precisa ter cautela, a gente não pode achar também que, né, que está tudo resolvido, mas representa, de alguma forma, um reconhecimento da relevância da questão da saúde mental e do impacto das questões do trabalho na saúde dos trabalhadores, né, na saúde psíquica dos trabalhadores. Então, a gente pode entender como um avanço também, né? Eu acho que a questão é o que a gente vai fazer com isso, né? O que a gente vai fazer disso? Então, esses debates aqui, em outros espaços, vão ser importantes para a gente ir construindo e criando o que a gente espera, né? O que a gente gostaria lá na frente para deixar para os filhos, enfim, para outras gerações. Samira? Eu ia reforçar novamente a minha perspectiva em relação a cuidar do trabalho para poder cuidar dos trabalhadores, porque seu trabalho ele também é um processo histórico, né? Então, a população
negra não está nas condições precarizadas de trabalho sem que não fosse um projeto, né? Então, eu acho que, assim, como que a gente pode pensar essas condições de trabalho para que a gente possa pensar transformações, né, para sair um pouco do campo que individualiza e sim ir para um campo que coletiviza, que pensa o coletivo, né? Então, eu acho que a discussão seria importante a gente começar por aí. Por que ainda existem determinadas dinâmicas de trabalho, determinadas condições de trabalho? Por que ainda existem essa fragilização de direitos? Eu acho que é um ponto de partida também para começar a pensar essa saúde mental da população negra, mas também de todo o contingente de trabalhadores, né? Respeitando suas particularidades, suas necessidades, mas eu penso muito por esse caminho, assim, porque eu acho que é um caminho que pode ser inspirador para que o coletivo de trabalhadores não percam a sua autonomia no processo de transformar, né? Então, eu acho que é um bom ponto de partida, porque, assim, os movimentos sociais, eles nunca deixaram de atuar a todo vapor, né? A gente está falando aqui agora nessa questão do campo do trabalho, mas quando a gente olha para a saúde pública também, né, a gente vê muitas formas de resistência, muitas formas de avanços, né? O SUS tem diversos projetos, diversas políticas públicas de assistência. Então, assim, reforçar esses espaços, né, ampliar esses espaços, eu acho que é uma proposta interessante para a gente fazer a luta avançar, né? E não só avançar, né, mas também assim aperfeiçoar e trazer uma qualidade, porque a gente já tem também, né, e assim construir também novas possibilidades, né, de se pensar saúde, de pensar acolhimento, tratamento, políticas públicas no geral. Eu até comentei no chat, né, quando a Renata trouxe da Assiste, né, Assiste é um dispositivo de controle social do SUS, então, assim, é um grande exemplo de que existem, sim, espaços, existem, sim, dispositivos, e como que a gente pode fazer com que esses dispositivos, eles se fortaleçam cada vez mais. Então, assim, a minha aposta, ela vai muito por esse caminho, assim, até porque eu acho que nós não devemos falar por eles, nós devemos falar com eles. Então, assim, eu penso que é uma aposta interessante, assim, de pensar o que a gente pode fazer, e também porque cada espaço, né, vão ter demandas diferentes, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente vai ter determinadas demandas específicas, no Sul vão ter outras, então resgatar esse contexto também, o que é prioridade agora, como a gente pode pensar agora, né? Eu acho que é um ponto também, assim, que é importante trazer, assim. Não sei se eu consegui responder, mas compartilhando a minha implicação. Muito obrigada, Renata, Samira. Estou aqui com o Wesley, né, que esteve comigo aí. Wesley, se apresenta rapidamente para a gente, por favor. Nosso monitor aí do dia. Oi, bom dia. Bom dia. Meu nome é Wesley, eu sou da Paraíba, João Pessoa. Eu sou o monitor daqui, desse evento, dessa mesa aqui. Eu agradeço demais pelas falas potentes, inclusive a interseccionalidade, que foi um conceito que eu tive contato só no passado, na pós-graduação. Eu me formei em letras português e agora eu faço mestrado, já estou saindo, você entra, já sai, né? Estou estudando branquitude, literatura negra feminina, e eu agradeço demais assim, pela fala, pela oportunidade também. Está aqui a Vitória também, que me acompanhou, né, na formação. E é isso. Aí eu também queria perguntar para vocês se podem ligar a câmera para a gente tirar uma foto para registro. Ótimo, gente. Quem né, autoriza, né, a gente está aí, né, divulgando essa imagem pós-evento, por favor, abra a sua câmera, venha participar com a gente desse momento, desse registro tão importante, né? Agradeço imensamente aos palestrantes pelas valiosas contribuições e, claro, a todas as pessoas aqui presentes pela essa participação, pelas perguntas. Muito obrigados a todas, a todos e todes. Gente,
Um ótimo dia. Podemos tirar, então, nossa foto para fechar aí a nossa participação aqui nesse grande evento, nessa grande mesa. Muito obrigada, Renato e Samira. Vamos lá, Wesley. Ó, Sorria. Ó, 1, 2, 3 e já. Pronto, tirou. Foi? Registrou? Que Sim. alegria, gente. Muito obrigada. Muito bom participar dessa mesa aqui, nessa mediação. Obrigada mais uma vez aos palestrantes. Falas brilhantes. Gente, amei estar aqui com vocês nessa manhã. E só está começando o evento, hein? Participem. Hoje à tarde tem os GTs, né, Vitória? Vitória, tem os GTs hoje à tarde. Amanhã tem programação, domingo tem programação. Então, ó, participem. Não fique de fora. Muito obrigada a todos e a todos. Obrigada, Flávia. Obrigada, Flávia. Boa tarde, Adorei te pessoal. conhecer. Boa tarde, todo mundo. Beijo. Beijinho, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigada, Wesley.